Essa é uma aula que eu adoro falar sobre, que é a introdução ao assunto biohacking. Biohacking, pessoal, é um nome que soa maluco para algo que não é nada maluco. O desejo de ser a melhor versão de nós mesmos. Quem disse isso? Dave Asprey. Esse cara esquisito que usa óculos amarelo para se proteger das interferências das luzes artificiais. A principal coisa que separa um biohacker do resto do mundo, do autoaperfeiçoamento, é uma abordagem de pensamento sistêmico para a nossa própria biologia. Bio, vida. Hacking, hacker. O termo biohacking, então, refere-se a um conjunto de práticas que visam aprimorar ou modificar o funcionamento do corpo humano, usando técnicas de biologia, genética e outras áreas da ciência e da saúde. Quando a gente fala corpo humano aqui, pessoal, entendam sempre corpo-mente. Isso não está desligado hora nenhuma, então, todas as vezes que a gente falar corpo, entendam, corpo-mente. A ideia é melhorar, então, o corpo-mente, levando-o à sua melhor versão, entregando ao organismo condições para ter a sua melhor performance. Parece tudo muito demais, não é? Mas se nós dermos pequenos passos nessa direção, nós vamos perceber uma evolução muito rápida e muito efetivamente. Vocês têm pelo menos 7 biohacks acionáveis para ensinar o seu paciente imediatamente e incentivá-lo a praticar também. E isso inclui movimento, que é a atividade física, nutrição. Eu já falei para vocês que a gente já falou tanto desse assunto que eu não sei mais o que falar para vocês daqui para frente. Renaturalização, um termo novo, porque aqui do inglês nós vamos pensar que é uma palavra que leva a gente de volta para as origens, como se a gente fosse voltar lá para o homem da caverna que fomos um dia, mas é um jeito de a gente tornar as coisas mais naturais, menos mecânicas e menos artificiais. O outro é a consciência, trazer uma habilidade para o paciente de manter a atenção plena no que está fazendo, em si mesmo, no seu corpo-mente. Depois vem a música, o som. Depois vem o estado de fluxo e também o estado de gratidão. A lição é esta, como vimos lá na aula de epigenética. O que o seu paciente coloca no corpo-mente tem um impacto enorme em como ele se sente. O que o paciente vai comer, o que ele vai escolher beber, é uma forma de alterar o estado de ser dele. O que se ouve produz diferentes sensações. A música é outra se você colocar um jazz suave. Nesse sentido, você vai sentir algo que é diferente se você colocar um techno music, por exemplo. Tanto o que se coloca no estômago, quanto o que se permite entrar por outras entradas, como os nossos ouvidos, para dentro da nossa biologia, tudo isso altera o nosso estado. Somos sistemas complexos e o que entra em nós afeta o que sai de nós. E não estamos falando aqui apenas do nosso cocô. Nossos comportamentos estão incluídos nisso. Nossa saúde, nosso desempenho em todas as áreas da vida são resultados das experiências que tivemos e, consequentemente, das decisões que tomamos a partir dessas experiências.
Se quisermos melhores resultados para nós e para os nossos pacientes, e também oferecer qualidade de vida para eles, como ter mais energia, ter mais foco, estar livres de doenças, ter mais memória ou uma memória de maior qualidade, ter um desempenho ideal nos negócios ou no atletismo. Então, nós vamos ajustar de forma que o corpo e a mente possa empilhar peças adequadas para favorecer cada um desses movimentos. Então, a gente precisa colocar a mão na massa, não é, pessoal? O biohacking vai consistir exatamente nisso, sujar as mãos e aprender com a experiência. Hoje em dia, nas universidades, especialmente na Universidade Médica, já existe uma proposta de aprendizado pela experiência. E é isso que nós estamos provocando em você com essa aula de biohacking. Levar o seu paciente para a experiência, para que ele mergulhe dela e saia de lá com respostas dele mesmo. Não a resposta que você entrega, mas a resposta que ele compreende. Mas você, como agente da saúde, também vai incentivá-lo, né? E vai ajudar esses pacientes a perceberem a si mesmos, à medida que eles se propõem a pesquisar, a serem cientistas do próprio corpo, como eu costumo brincar com os meus pacientes. Você pode entregar dicas tais como ter uma postura adequada. Ficar sentado por longos períodos é terrível para o nosso organismo e vai causando uma certa rigidez muscular. Vai destruindo o nosso potencial de desempenho atlético. Favorecer com que seu paciente tenha uma postura adequada. Quando nós ficamos sentados por longos períodos, isso causa uma impressão terrível para a nossa musculatura e até rigidez. E vai destruindo o nosso potencial de desempenho atlético. Eventualmente, pode causar até lesões e dor crônica, que todos nós queremos evitar. Então, uma posição sentada mais estável é sentar-se com a perna cruzada, como na pose do yoga. Ou então agachar-se. Imagina que você está sentado numa cadeira. Eu faço muito isso quando eu estou produzindo. Eu me assento agachando na cadeira, sabe? Você vai parecer um bobo fazendo isso, como às vezes eu também me sinto. Mas isso vai te ajudar a manter um foco no seu corpo e um tônus muscular adequado. Mostrando ao paciente também como é que ele deve comer, como ele deve se nutrir de forma correta. Lembre-se, mais uma vez, comer vegetais, gorduras saudáveis, proteínas de qualidade, reduzir o açúcar, evitar tudo aquilo que produz sensibilidades alimentares. Essa sensibilidade ela pode ser imediata, mas ela também pode ser tardia. Então, ajudar o seu paciente a perceber quando a sensibilidade é tardia, porque senão ele nunca vai relacionar um problema com o outro. Incentivar o seu paciente a relaxar junto à natureza. Os banhos de floresta já são reconhecidos como uma prática de saúde nos países europeus. Mostre para o seu paciente também a importância de alimentos vivos, alimentos silvestres, de ter qualidade na água que utiliza, seja uma água com um pH aumentado, seja uma água não processada, não fluoretada. Respirar o ar da natureza faz muito bem. Expor-se à luz solar nos dá mais absorção de vitamina D, produção de vitamina D. Então, sair por aí, pisar descalço na grama, pisar no chão, tudo isso vai sendo favorável ao seu paciente. Mostre ao seu paciente
a importância de fazer coisas diferentes, de ficar desconfortável, de experimentar uma atividade física completamente fora da caixa. Tomar um banho frio de vez em quando. O banho frio é muito importante no yoga. Nós costumamos dizer que para aumentar a imunidade, nós tomamos um banho frio logo cedo. O banho frio, ele faz com que o nosso sangue tenha que se mover rapidamente do centro para a periferia e, consequentemente, o nosso sistema imune fica em alerta. E isso produz uma vantagem em termos de sistema imune. Outra dica para você, enquanto terapeuta, enquanto médico, dentista, favoreça que o seu paciente possa, em algum momento, contemplar a finitude, contemplar a morte. Faz parte da vida, tanto quanto a própria vida. E muitas vezes nós não abordamos esse assunto, porque ele realmente é incômodo. Mas aqui nós queremos tirar o paciente da comodidade. Ajude-o a evitar o previsível. Tomar consciência e meditar é outro tópico que você pode ajudar o seu paciente a desenvolver. Pessoal, uma dica aqui. Vocês não vão conseguir entregar nada disso para o seu paciente se você mesmo não praticar. Porque você não vai conseguir nem falar do assunto. Então vamos supor, eu detesto falar da morte. Como é que você vai falar de morte com seu paciente? Nunca meditei na vida. Como é que você vai estimulá-lo a meditar? Então o biohacking implica em que você precisa experimentar antes, para que você possa indicar na sequência, ok? Então, para mudar para onde nós estamos levando a nossa atenção, nós precisamos nos tornar mais conscientes disso. É o que nós chamamos de atenção plena. Então, nós podemos criar conscientemente estados internos, comportamentos, sentimentos, situações e significados para aquilo que desejamos. Então, a meditação é o caminho testado e comprovado para uma maior consciência. Eu sempre digo, ela é sempre muito acessível e é gratuita. Portanto, comece hoje mesmo a praticar meditação. Um outro tópico que você pode e deve abordar com o seu paciente quando ele está interessado no biohacking é que ele ouça música com a intenção de mudar o cérebro, ou seja, com a intenção de fazer uma mudança na frequência das ondas cerebrais. Para aprofundar o áudio como um biohack, é importante entender como é que o cérebro funciona em alto nível. Seu cérebro tem 100 bilhões de neurônios que usam eletricidade para conversar entre si. A qualquer momento, milhões de neurônios falam ao mesmo tempo. E isso produz muita atividade elétrica. Quando essa atividade é medida, nós podemos ver isso num eletroencefalograma. O resultado mostra um padrão semelhante, um padrão de onda cerebral. A frequência dessas ondas cerebrais depende do momento e daquilo que você está fazendo. E eu vou dar uma passadinha nesse assunto porque eu considero ele bem importante. Quando nós estamos acordados, concentrados em estado de alerta, e é o que nós vivemos na maior parte do nosso tempo, nós estamos em ondas beta, que estão ali numa frequência entre 14 e 30 Hz. Quando nós entramos num estado mais meditativo, nós estamos num estado acordado, mas relaxado,
é aquele estado crepuscular, entre o sono e a vigília. Nós estamos em alfa, que varia entre 8 a 14 Hz de frequência. É nesse estado que nós temos a melhor recuperação da nossa memória. A onda θ, ela já vai de 4 a 8 Hz e ela está relacionada aos sonhos leves, aquele acesso à mente inconsciente. Os primeiros momentos de um sono, por exemplo. E as ondas delta, elas têm uma extensão entre 0,1 e 4 Hz e elas estão conectadas ao sono profundo, aquele sono que nós chamamos de REM, que nos restaura, que não tem sonhos atrapalhando e nós estamos completamente imersos no descanso. É o momento em que nós perdemos completamente a consciência. Em um processo chamado Frequency Following Response, foi demonstrado que uma onda sonora consistente altera as suas ondas cerebrais. Um pesquisador músico chamado Bill Harris estudou o aumento dramático da consciência em sua pesquisa usando áudio. Ele conseguiu ajudar os meditadores a criar consciência 8 vezes mais rápida do que com a meditação tradicional. Para vocês terem a extensão do poder que o som tem para nós. Então, trazer esse assunto da escuta para o seu paciente, né? Contar para ele, para que ele possa começar a fazer escolhas em relação ao que ele ouve no dia a dia. Isso vai transformar a epigenética dele. Vamos para uma próxima forma de ajudar o nosso paciente. Ajudá-lo a compreender a ideia do fluxo ou ideia do flow. Esse termo ficou muito comum. Nós utilizamos muito o inglês para falar do estado de flow. Esse é o momento em que nós chamamos de ideal de consciência. Quando nós nos sentimos e nos desempenhamos na melhor performance. É como se o tempo ficasse mais lento. Você esquece de si mesmo e tem um desempenho elevado, um desempenho mais alto do que você já teve antes. Em outras palavras, são aqueles momentos em que você está arrasando e nada pode te parar. Isso é o fluxo. Steven Kotler, autor de Rise of a Superman, percebeu que os atletas de ação e aventura são os únicos que entram consistentemente nesse estado. Como ele diz, como o esporte os coloca frequentemente em situações de vida ou morte, ou flui ou morre. Então não tem o meio termo. Ou a pessoa vai fluir, vai entrar no estado de fluxo, ou ela vai morrer. A pesquisa de Kotler identificou 17 gatilhos para entrar no estado de fluxo. Ele também mostra que o fluxo é cíclico. Antes de entrar, você deve passar por uma luta. Essa é a fase de aprendizagem. Seu cérebro mostra ondas beta nessa fase. É uma fase em que você está acordado, concentrado. Em seguida, você deve liberar completamente. É quando o seu subconsciente já pode fazer sozinho a mágica. Ele consolida aquelas informações geradas lá na fase do aprendizado e ele relaxa. O seu cérebro, então, aqui vai mostrar ondas alfa, perto daquele estado meditativo, acordado, mas relaxado.
E depois vem o estado de fluxo por si mesmo, em que as ondas que vigoram são as ondas teta, e é o acesso à mente inconsciente. Finalmente, você entra em uma fase de recuperação, que são as ondas delta, o sono profundo, sem sonho e restaurador. Aqui, pessoal, eu gosto de usar um exemplo muito habitual, mas que faz muito sentido. O dia que você se decidiu a aprender a dirigir, você não sabia nada e você tinha que prestar atenção em cada um dos detalhes para que você movimentasse o carro. Depois de um tempo estudando, depois de um tempo praticando e dirigindo, você se tornou um expert no assunto. E aquele conhecimento que inicialmente era complicado, ele se instaurou completamente no seu corpo e se tornou inconsciente. Agora, quando você dirige, você consegue também fazer outras coisas, como escutar uma música, conversar com a pessoa do seu lado e assim por diante. Se você está lutando para concluir algo, se esforce um pouco mais. É o mesmo caso do aprendizado para dirigir. Mas depois, dê uma parada, faça algo completamente diferente, como dar cambalhotas na grama do parque. Eu faço isso lá na academia mesmo. E essa liberação é uma etapa crítica para que você consiga entrar nesse estado de fluxo. E assim é que nós vamos adquirindo conhecimento, tornando ele inconsciente. É o que nós chamamos de incorporar. E aí tudo fica mais fluido e nós podemos ir para a galera, como eu gosto de brincar, tá bem? Outra forma de você favorecer o seu paciente nessa busca de autoconhecimento e de se elevar é ajudando-o a mostrar gratidão. E aqui eu vou dar uma frase para que vocês pensem junto comigo e sintam aí junto comigo. Nesse momento, largue tudo, largue seu caderno, suas anotações e feche seus olhos um pouquinho. Pense nessa frase que eu vou dizer aqui para vocês e depois observe como é que você se sente. A frase é a seguinte: a doutora Elaine desperdiçou os últimos 12 minutos da minha vida. Eu não aprendi nada e essa demonstração que ela está fazendo aqui, para mim, é tudo uma besteira. Ok? Essa é uma frase, agora experimente essa outra, mantenha seus olhos fechados. Nossa, como eu sou grata, porque a doutora Elaine está me dando uma oportunidade de expandir minha visão de mundo. Eu estou praticando a minha capacidade de ler informações e filtrar aquilo que é significativo para mim. Preste atenção em como você se sente. Agora, preste atenção nessa outra frase, mantenha aí seus olhos fechados. Gente, eu estou muito grata, porque a doutora Elaine hoje injetou cafeína nas minhas veias, para que eu tenha mais energia. E eu aqui estou conseguindo compilar todas essas informações. Elas estão sendo úteis e daqui a pouco vou poder aplicar isso na prática. Como eu sou grato, porque eu estou aprendendo algo novo. E eu estou tão animada para aplicar essas técnicas em tudo na minha vida. Tudo isso é fantástico. E agora pode abrir os olhos. E como é que você se sentiu é a pergunta que eu faço na sequência, né? Você entendeu? Nós podemos pensar sobre a mesma experiência de maneiras diferentes. E isso é uma escolha. Se somos gratos, mudamos positivamente nossa perspectiva sobre o que acontece conosco. Essa é a dica que você precisa dar para o seu paciente. E aí tem várias formas de viver isso no dia a dia.
Uma delas é fazer um diário da gratidão. Na forma mais simples, basta escrever 3 coisas pelas quais você é grato a cada noite. Claro que se você ainda não fez isso, não vá dar para o seu paciente essa dica, né? Faça você primeiro. Uma outra dica é a caminhada de gratidão. Quando você, por exemplo, tem um deslocamento a ser feito de casa até o trabalho, então você ensina seu paciente a ficar mais presente, sentir gratidão por tudo que ele vê, que ele vivencia durante essa curta caminhada ou esse movimento de carro, que seja, para que ele tente sentir a gratidão no coração dele. Uma outra forma de praticar a gratidão é escrever uma carta com umas 300 palavras, seja uma carta de amor, seja uma carta de carinho ou de gratidão, a alguém que realmente importa para você. O importante também é que você marque um horário, encontre essa pessoa e leve a carta e leia essa carta em voz alta. A gratidão é uma prática diária e ela se assemelha à meditação. E assim como a meditação, ela vai se tornando mais natural à medida que o tempo passa. E daqui a pouco, você é só gratidão. Fica até parecendo que você está sendo artificial, mas é um estado que contagia outras pessoas, aumenta a saúde e nos deixa completamente mais presentes para o nosso dia a dia. Lembre-se, o que você coloca em seu corpo afeta o que sai, tanto física quanto mentalmente falando. Então, pensamentos criam o mundo que você vivencia. E se você colocar gratidão, você vai ter gratidão de volta. Ok, doutora Elaine, tudo muito bonito, mas como é que eu vou apresentar isso para o meu paciente? Me conta. Pergunte a ele, qual o primeiro pequeno passo que você pode dar no sentido de uma mudança consciente? É importante você deixar ele dizer. Mas dentre esses que nós conversamos aqui, pergunte. É dentro da atividade física? É dentro da nutrição? É dentro da atenção plena, da música, do fluxo, da gratidão, da relação com a natureza? E peça a ele para firmar um compromisso. Não exatamente com você, mas com ele mesmo, por pelo menos 7 dias. Incentive ele para que ele torne esse compromisso à prova de falhas. Ou seja, é muito importante aqui você contar para alguém e para que você torne isso público, né? E para que essa pessoa te ajude a lembrar. Você já fez seu exercício de gratidão hoje? Essa é a ideia. E se quiser um biohack impactante, esse é daqueles importantes para a vida, peça ao seu paciente, se ele ainda não tiver feito, que experimente tirar o açúcar da vida dele completamente por uma semana. O açúcar está ligado a quase todas as doenças comuns. E além disso, ele é mais viciante do que a morfina. Bom, pessoal, além dessas maneiras sobre as quais trouxemos, né, o biohacking, que já falamos aqui, como alimentação, exercícios físicos, sono, suplemento, muito já está sendo discutido sobre ética e segurança em relação a essa ferramenta, o biohacking. Então, muito tem se conversado sobre biologia sintética, engenharia genética, modificação de organismos, implantes eletrônicos, interface cérebro-máquina, as terapias de rejuvenescimento, né, e prolongamento da vida. E esses são temas muito interessantes, mas também que vão ser abordados numa fase mais avançada da Academia MOI. Ok? Espero que tenham aumentado aí o seu aprendizado com essa aula. E até a próxima.